Alguma pergunta aqui de um dos nossos doadores que acessaram aqui o QR Code, fizeram sua doação. Ele mandou lá para o WhatsApp do Falando de Bíblia uma pergunta para o senhor responder. Olha a pergunta. O liberalismo teológico é culpado pelo enfraquecimento das doutrinas da fé? A pergunta é do Manuel. Manuel, de onde que ele é? Botou aí, não? Ih, não botou. Manuel, meu amigo, muito obrigado pela sua pergunta. Sim, o liberalismo teológico tem por papa Friedrich Schleiermacher. Até um nome até muito esquisito. Se eu falar duas vezes, você vai pensar que é língua estranha. Friedrich Schleiermacher, o alemão, ele distorceu muitas coisas. É a praga do camarada chegar na igreja e falar: não, porque a Bíblia não queria dizer isso aqui, esse texto aqui, você tem que pensar. É igual uma pessoa que me procurou esses dias e falou assim: Pastor Paulo, e a pergunta até é muito legal. Eu vou levantar essa bandeira aqui para a gente poder pensar um pouquinho. O véu é um apetrecho para as mulheres no culto? Ou Paulo só falou para a igreja de Corinto? Só para a igreja. Aí eu falei, se a carta de Corinto chegou até a gente, nós somos um, porque somos igreja, corpo de Cristo. Então o mesmo Deus lá de Corinto é o mesmo Deus de hoje. Segundo, Paulo, quando escreve aos Colossenses, manda que a carta, depois que fosse lida, fosse enviada para a igreja de Laodiceia. E depois a carta que ele enviou de Laodiceia para os crentes de lá fosse agora lida no meio dos colossos. A carta que vai para os laodicenses se perde, Daniel. É a carta perdida. Assim como na igreja de Corinto também se perdeu uma carta. E aí, olha que interessante. Se essa carta é circular, ela tem que ter um princípio de endereço. Mas os seus conselhos são eternos. Assim como a mulher também não deve falar na igreja. E não venha me dizer que Paulo é machista. Porque eu não sei se vocês repararam que a ideia de pastora só entrou na igreja depois que o movimento feminista entrou no mundo. Até então não existia. Então, historicamente falando, essa pauta do liberalismo teológico, da flexibilização da Bíblia, das verdades da Bíblia. A Bíblia não é uma verdade absoluta na cabeça de Friedrich Schleiermacher e de tantos outros teólogos. Eu cito também aqui Cristianismo Pagão, de Frank Viola e de George Barna, que é a Bíblia dos Desigrejados, um livro vermelhinho que eu já trouxe aqui e já ficou nessa mesa. Os caras falam culturalmente, historicamente, da igreja e tudo mais, do dízimo. É a Bíblia dos desigrejados do Brasil. É a Bíblia que o Caio Fábio usa para falar tanta besteira. Mas aí o que acontece? Aí, quando você distorce a Bíblia ela é atemporal, assim como Deus é. A Bíblia ela está acima do costume cultural. A Bíblia ela está muito acima das nossas divergências. Então, ela, como palavra de Deus, é absoluta. Querendo o camarada lá ou não, ela é a palavra de Deus. Fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Coma pouco que coma muito, mas que você coma. Se alimente, se robusteça. Agora, o que não pode é você ficar tentando, não, porque Josué orou e o sol parou. Mas aí a ciência diz que a terra é quem gira e o sol está parado. Pastor, a Bíblia mentiu. Foi, não, a Bíblia não mentiu, não. Porque a forma que eles viram naquela época, eles entenderam, eles escreveram. Eles são relatados. Você tem que entender quando o texto é totalmente inspirado ou quando o texto é histórico e está contando a ação de um momento. Mas só que o milagre é tão grande, Daniel, que se a terra parar, todos os corpos que estão nela são lançados no ar e pegam fogo, entram em combustão. Tudo morre. Ali, literalmente, a Terra para, o Sol parou, todo o universo parou. Aí a ciência explica que está faltando um dia no universo. A Bíblia diz que Ezequias está doente, Isaías vai profetizar para ele, tem um sinal de Deus. A sombra do relógio de Acais volta 40 minutos. Ou seja, das 23 horas e 20 minutos que o Sol parou e o sistema do universo parou para Deus abençoar a Josué, é completado em Ezequias e falta um dia no universo. E a ciência está pirada até hoje que não consegue achar esse dia. Está na Bíblia.
mas a gente não quer validar a Bíblia. E lembrando, a Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia não é um livro de filosofia, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a teologia flexibilizada, a teologia romantizada, ela é capaz, sim, de tornar o liberalismo teológico, fazendo uma maldição, um câncer na igreja, onde muitas igrejas estão padecendo e estão vivendo pelo respirador do Espírito Santo. E se não voltarmos às Sagradas Escrituras, estamos falidos a uma morte espiritual.